E aí, galera? Bom dia, tudo certo com vocês, gente? Vamos lá então. Vamos estar vendo nesse momento Matrizes parte 2. E nessa segunda parte de matrizes, a gente vai estar estudando justamente operações entre matrizes, tá? Então, eu penso que o conteúdo todo de matrizes determinantes, vão dar um total de 5 aulas, tá? A primeira aula, onde a gente já viu a representação de matrizes, onde você já deve ter estudado representação de matrizes e tipos de matrizes. Hoje, na segunda aula, a gente vai estar estudando operações entre matrizes. Na terceira e na quarta aula, determinantes, beleza? Onde a gente vai estudar até determinante de quarta, de quinta ordem, de matrizes, determinante de matrizes de ordens maiores, né, do que a de 3. E aí depois a gente fecha tudo isso com matriz inversa. Edinho, matriz inversa depois inclusive de determinante? Sim. Por quê? Porque a gente precisa inclusive daqueles conceitos lá de matriz inversa, de determinante, para que a gente possa falar sobre matriz inversa, tá? Então, gente, olha só. Então vamos falar sobre operações entre matrizes. Hoje a nossa aula ela é muito mais simples. Eu digo que a nossa aula hoje ela é muito mais simples, gente, porque se eu digo assim para vocês, galera, ó, a gente pegou uma matriz A e a gente pegou uma matriz A, somou com uma matriz B, e isso deu igual a uma matriz C. Olha só, eu só posso somar duas matrizes, tá? Quando acontecer algumas coisas. Então, olha só, para que eu possa dizer que A mais B é igual a matriz C, primeira coisa, a gente tem que garantir, e eu já quero que vocês anotem aí, ó, que A, B e C são matrizes de mesma ordem. Então, já anotem aí, ó. Então, A, B e C são matrizes de mesma ordem. O que isso significa, gente? Que a gente só pode somar matrizes desde que elas tenham a mesma ordem. Então, por exemplo, eu vou pegar uma A 3 por 5, eu vou somar com uma B 3 por 5, e isso vai dar uma C 3 por 5, beleza? Agora, após eu constatar que A, B e C tem que ter a mesma ordem, Edinho, tem que ter a mesma ordem por quê? Como eu estou fazendo A mais B, eu vou pegar cada elemento A e J da matriz A, vou somar com cada elemento B e J da matriz B, e aí eu vou conseguir cada elemento C e J da matriz C. Edinho, mas como assim? Tudo extremamente organizado, gente. A gente vai pegar o nosso A11, vai somar com B11 e vai dar o nosso elemento C11. Depois pega o nosso A12, soma com B12 e aí vai dar o C12. Gente, então de uma maneira geral, eu quero dizer para vocês o seguinte, ó, que se eu pegar aqui, ó, nosso A43, somar com B43, isso vai dar o elemento C43. Então, galera, a questão da soma das matrizes é algo extremamente organizado. Gente, na verdade, assim, ó, eu nem vou escrever tudo para falar sobre A menos B, porque aqui, gente, ó, eu botei que se a gente fizer A mais B, tá? Que se a gente fizer A mais B, a matriz A e B tem A, B e C vai ter que dar a mesma ordem, e aí eu pego cada elemento A e J e somo com cada elemento B e J. Mas, gente, mas eu também quero deixar claro para vocês o seguinte, ó, que para eu fazer A menos B é a mesma coisa. A, B e C. Para que eu possa fazer A menos B e isso está dando a matriz C, A, B e C também tem que ter a mesma ordem. A única diferença é aqui, gente, ó, é que a gente vai pegar os elementos de A e J, subtrai cada elemento B e J, e isso vai estar dando os nossos elementos C e J. Edinho, como é que isso vai estar aparecendo lá nos exercícios? Vamos lá. Gente, olha só. Nesse momento, a gente vai pegar exemplos bem clássicos, tá? Claro. Galera, o que eu quero dizer para você é o seguinte, ó. Quando cai a parte de soma e de subtração de matrizes no vestibular, nunca vai cair algo assim, olha, como era difícil essa questão, não. Tá? Vocês podem ter certeza que a parte de soma e subtração de matrizes não é algo assim muito exigido nos vestibulares, até porque é algo extremamente simples. Então, olha só, mas para que a gente tenha exemplos e tal, para que a gente possa, né, falar de algumas coisas e não simplesmente passar e deixar em branco, olha só, eu quero pegar uma matriz A, tá? Vamos pegar uma A 2 por 3. Então, ó, vamos pegar uma A 2 por 3. Se a gente vai pegar uma A 2 por 3, vamos pegar aqui, ó, menos 1,
Deixa eu botar o 0, vamos botar o 4, vamos botar o menos 10, vamos colocar o 8 e vamos colocar o 5. Então, ó, se eu peguei uma matriz A, eu já vou botar aqui do ladinho também uma matriz B, né? Bom, é aquela história que eu falei para vocês. Se a gente está pensando em somar essas duas matrizes, se a gente está pensando em somar essas duas matrizes, se a gente está pensando em subtrair essas duas matrizes, e eu peguei uma A 2 por 3, eu também tenho que pegar uma B também 2 por 3, né? Então, ó, 3 menos 1 e 4. Deixa eu até botar bastante número negativo aqui, para a gente perceber justamente o que está acontecendo. Então, gente, ó, eu peguei as matrizes A e B, tá? Eu peguei A e B, duas matrizes de mesma ordem. Por que que eu já peguei duas matrizes de mesma ordem? Para que eu possa somar, né, gente? Para que eu possa somar, para que eu possa subtrair. Então, gente, olha só. Primeiro passo, eu vou pegar a matriz A e vou fazer A mais a matriz B. Então, a gente vai calcular quem é A mais B. Gente, olha só, quando a gente fala em A mais B, eu poderia vir aqui e fazer direto com vocês, ó. Por quê? Porque a gente vai pegar o elemento A11, vamos até deixar isso bem claro, ó. A gente pega o A e J, soma com B e J. Edinho, como assim? Eu não entendi muito bem. Assim, gente, ó, por exemplo, tu vai pegar o teu elemento A11 e tu vai somar com o teu elemento B11. E aí, quando tu pega o elemento A1 e soma com B11, tu vai ter menos 1 mais 3, tu vai ter 2, tá? Tu vai tendo assim, beleza? Então, ó, tu pega o teu elemento A1, 2, o 0 menos o 1 fica menos 1. Tu pega o 4 mais o 4 vai ficar 8. O menos 10 menos 5 menos 15. Tá? O 8 mais o 7, 15 positivo. E o 5 menos o 10, menos 5. Então tá aí, ó. Essa aqui a gente tem a matriz A mais B. Galera, eu vou aproveitar e vou pegar, vamos fazer um outro exemplo aqui, tá? Vou até deixar mais uma linhazinha aqui, tá? Que eu quero que fique bem organizado para que vocês entendam muito bem. E eu quero fazer A menos B. Gente, olha só, a matriz A menos B, eu, Edinho, tá? Eu, Edinho, até hoje, para não ter problema, toda vez que eu tenho A menos B, sabe o que eu faço de cara? Eu faço o seguinte, ó, eu faço A mais a matriz oposta de B, tá? Então, tipo assim, ó, eu boto a matriz A, menos 1, 0 e 4, copiando a matriz A, ó, ali de cima, ó, menos 10, 8 e 5, bonitinho, e aí eu coloco mais a matriz oposta de B. Quem é a matriz oposta de B? Eu troco o sinal de todas elas, ó, menos 3, 1, menos 4, então, ó, menos 3, 1 e menos 4, 5, 5, menos 7 e 10, tá? E assim a gente vai indo. Olha só, e aí tu soma, ó, menos 1, menos 3, menos 4. 0 mais 1, 1. 4 menos 4, 0. E aí soma direto, ó, menos 10 mais 5, menos 5. 8 menos 7, 1. E 5 mais 10, 15. Galera, eu particularmente eu acho isso melhor, mas eu também deixo vocês bem à vontade, do que tu fazer assim, ó, menos 1 menos 3, menos 4. 0 menos menos 1, 1. 4 menos 4, 0. Menos 10 menos menos 5. Então, assim, ó, eu só faço desse jeito para na tentativa de minimizar os erros. Mas, galera, fiquem bem à vontade, tá? Fiquem bem à vontade. E aí, gente, olha só. E aí também eu quero que vocês percebam isso aqui, ó. E se eu colocar para vocês 2 vezes A mais B? Gente, esse 2 vezes A é o que a gente diz que é a multiplicação de uma matriz por um escalar. A multiplicação de uma matriz por um número. Então tu vai lá, tu pega os elementos da matriz A, tu multiplica por 2 e tu já soma o respectivo elemento de B. Como assim, ó? 2 vezes menos 1, menos 2. Menos 2 mais 3, 1. 2 vezes 0, 0. 0 menos 1, menos 1.
E aí, gente, ó, 2 vezes 4, 8. 8 mais 4, 12. 2 vezes menos 10, menos 20. Menos 20, menos 5. Menos 25. 2 vezes 8, 16. 16 mais 7. 16 mais 7, 23. 2 vezes 5, 10. Menos 10, 0. Beleza? Então, assim, gente, ó, realmente, quando vocês encontrarem por aí, tá, a questão de soma de matrizes, de subtração de matrizes, eu tenho certeza que vocês não vão passar trabalho nenhum, vocês vão passar por isso bem de boa, beleza? Então, galera, o que eu quero, que daí nesse momento é algo mais cobrado, e aí realmente é algo muito mais cobrado nos vestibulares, é a questão da multiplicação entre matrizes, tá? É a questão da multiplicação entre matrizes. Gente, a questão da multiplicação entre matrizes, aí sim é algo muito cobrado nos vestibulares. E vocês vão ver exatamente o porquê que eu vou dizer, o porquê que isso é tão cobrado, coisas desse tipo, a gente vai entender. Aqui é uma parte bem legal, espero que vocês gostem. Olha só, gente, por que isso aqui é uma parte muito cobrada? Porque assim, ó, eu vou pegar uma matriz A de ordem M por N, beleza? Então, ó, eu vou pegar uma matriz A de ordem M por N. Então, uma matriz A de ordem M por N. Aí, eu peço para vocês multiplicarem por uma matriz B de ordem P por Q. Galera, primeira coisa, eu não posso abaixar a cabeça e sair fazendo toda essa multiplicação. Essa multiplicação dessas duas matrizes aqui, ó, elas só existem, olha que massa, essa multiplicação matricial, elas só vão existir se esse Nzinho for igual a P. Ou seja, gente, essa multiplicação matricial, ela só existe se o número de colunas de A coincidir com o número de linhas de B. Isso mesmo. O número de colunas de A tem que coincidir com o número de linhas de B. Ah, Edinho, eu olhei e eu posso fazer essa multiplicação. Ah, tu pode fazer a multiplicação? Então, beleza. Então, isso aqui vai dar uma matriz C. E como tudo em matriz é extremamente organizado, e aí qual vai ser a ordem da matriz resultante? Gente, mais massa ainda. Olha só, porque a ordem da matriz resultante, tá? A partir do momento que tu percebeu que ali, ó, é igual, a ordem da matriz resultante está aqui por fora, ó. Tá? A ordem da matriz resultante vai estar aqui por fora. Então ali no meio tu tem que ver se é igual. Esses dois números aqui, ó, do meio, tu tem que ver se é igual, para ver se tu pode fazer a multiplicação dessas duas matrizes. E aqui fora, M por Q, tá? Tu tem que multiplicar para, na verdade, M por Q é a ordem da matriz resultante. Mas essa ordem da matriz resultante, ela vai acontecer desde que primeiro aconteça a igualdade aqui no meio. Então, galera, isso aqui é muito legal, porque de cara, vocês estão percebendo o seguinte, ó, nem sempre existe a multiplicação entre duas matrizes. E não só nem sempre existe a multiplicação entre matrizes. O que acontece, galera? A gente vem lá do ensino fundamental com uma frase muito forte na nossa cabeça. E uma das frases bem fortes é que a ordem dos fatores não altera o produto. A ordem dos fatores não altera o produto. Isso não é verdade para o produto matricial. Edinho, não é. Aqui a ordem importa muito, gente. Olha só, olha o exemplo A que eu vou dar aqui para vocês. Tá? Olha só o exemplo A. Se eu pegar uma matriz A, 4 por 5, e eu multiplicar por uma matriz B de ordem 5 por 7, eu consigo fazer essa multiplicação, gente? Consigo, ó. Aqui é 5, aqui é 5, são iguais. Então, o resultado disso vai ser uma matriz de que ordem? 4 por 7. Ah, Edinho, como é que multiplica isso? Calma, daqui a pouco a gente vai ver. Mas a ordem da matriz é 4 por 7. Então, ó, A vezes B é possível. Agora, gente, pensa em trocar essa ordem. Pega essa matriz B, 5 por 7,
e multiplica por essa matriz A 4 por 5. Gente, olha só, esses dois números já não são mais iguais. Então, galera, tem um exemplo aqui, ó, de que A vezes B existe, tá? A vezes B existe, mas B vezes A nem existe, tá? Tanto vocês podem escrever como não existe, como esse E ao contrário, assim, tá? Esse E na matemática ele significa existe, quando tu corta significa não existe, beleza? Então, ó, aqui, ó, eu dei um exemplo para vocês, de que existe A vezes B, mas nem existe B vezes A. Galera, um exemplo muito massa. Quer ver, ó? Deixa eu virar a página aqui agora. Então, ó, depois de um exemplo que existe A vezes B e que não existe B vezes A, eu também posso dar para vocês um exemplo assim, ó, de que existe A vezes B, de que existe B vezes A, mas olha só o que vai acontecer. Eu posso pegar assim, ó, uma A 3 por 5 e multiplicar por uma B 5 por 3, beleza? Eu consigo fazer essa multiplicação, gente? Consigo. Consigo, porque esses dois carinhas são iguais, ó. Então, o resultado disso vai ser uma matriz de que ordem? Uma matriz quadrada de terceira ordem. Então, tá aí, ó. Agora, se eu pegar essa mesma matriz B, 5 por 3, e eu querer multiplicar, só estou trocando a ordem, tá? Por aquela matriz A, 3 por 5, eu vou conseguir fazer essa multiplicação, gente? Eu também vou conseguir fazer essa multiplicação. Mas não só eu vou conseguir fazer essa multiplicação, gente, como a ordem da matriz resultante agora vai ser uma matriz quadrada de ordem 5. Então, galera, eu vou botar uma matriz D. Isso aqui vai ser uma matriz D, uma matriz 5 por 5. Por que eu botei uma matriz D? Porque, nesse caso, galera, existe A vezes B, existe B vezes A, mas não tem chance nenhuma de ser iguais. Claro, né, gente, que o princípio básico para que duas matrizes sejam iguais é que elas tenham a mesma ordem e que possuam os mesmos elementos nas mesmas posições, né? Então, gente, ó, mas daí tem gente que está em casa pensando assim, ó, Edinho, mas para de enrolar e pega duas quadradas de mesma ordem. Gente, olha só, aí é que tá, aí é que fica massa. Por quê? Eu posso pegar uma A 4 por 4 e multiplicar por uma B 4 por 4. Tu já viu que dá de fazer a multiplicação e que o resultado vai ser uma outra C 4 por 4. Se eu pegar e eu trocar a ordem dessas duas matrizes, ó, se eu pegar essa B 4 por 4 e multiplicar por essa A 4 por 4, eu vou ter também uma outra matriz 4 por 4. Pode ser que essa outra matriz seja a própria matriz C? Pode, mas eu tenho como afirmar que vai ser sempre a matriz C? Não. Tu não pode afirmar. Tu não pode afirmar isso. Gente, isso aqui é tão forte que eu quero que vocês anotem aqui, ó. Eu vou separar isso daqui. Eu vou separar isso daqui. E eu quero que vocês anotem aí, ó. Considere A e B matrizes quadradas, tá? Matrizes quadradas de ordem n. Então, anotem aí, ó. A e B são duas matrizes quadradas de ordem n. Por que eu peguei duas matrizes quadradas de ordem n? Porque quando tu pega duas matrizes quadradas de mesma ordem, acontece isso aqui. Existe A vezes B, existe B vezes A, mas tu não pode garantir que são iguais. Tanto que assim, gente, ó, que quando acontecer que A vezes B for igual a B vezes A, quando acontecer isso, galera, nesse momento está acontecendo algo muito especial. Está acontecendo tanto algo muito especial que nesse caso, quando acontecer isso, a gente diz que a ordem das matrizes não importa. E quando a gente diz que a ordem das matrizes não importa, tal que A vezes B igual a B vezes A, equivale à propriedade comutativa. A propriedade comutativa, gente, é justamente aquela propriedade que diz que a ordem dos fatores não altera o produto. Então, nesse caso, como vale a propriedade comutativa, tá? Nesse caso, a gente diz que as matrizes A e B, elas comutam. Galera, olha só. Então, quando vocês estiverem lendo o enunciado de uma questão e diz assim, sabendo que as matrizes A e B comutam, é verdade que... Sabendo que as matrizes A e B comutam, então A vezes B
é igual a B vezes A. E aí, justamente, A e B comutam. E aí, galera, eu ainda, nesse momento, eu não vou trazer para vocês como se multiplica essas matrizes. Mas antes de trazer essa questão da multiplicação para vocês, eu quero trazer pegadinhas. Edinho, pegadinhas, sim. Nesse momento existe um nicho muito grande de pegadinha aqui. Olha só, eu quero que vocês anotem, ó, mais uma vez. Vamos considerar A e B, matrizes quadradas de ordem n. Beleza. Quando a gente vai dizer o seguinte, considere duas matrizes quadradas de ordem n, as duas são 2 por 2, ou as duas são 4 por 4, duas são 3 por 3, são matrizes quadradas de ordem n. Gente, a primeira pegadinha vai ser a seguinte. Primeira pegadinha, P1, tá? Pegadinha 1. Olha só, será que A mais B ao quadrado, será que isso aqui é a primeira matriz ao quadrado, mais duas vezes a primeira matriz vezes a segunda matriz, mais a segunda matriz ao quadrado? Edinho, isso aqui não é verdade no mundo das matrizes? Não. Não, gente, não. Tanto que eu botei aqui, ó, pegadinha. Isso não é verdade. Sabe por que isso aqui não é verdade, gente? Porque quem é A mais B ao quadrado? A mais B ao quadrado é isso aqui, ó. É A mais B que multiplica A mais B, certo? Gente, quando tu faz A vezes A, tu vai ter A ao quadrado. Aí tu faz A vezes B. Tu vai ter A vezes B. Aí tu tens B vezes A. Aí eu tenho B vezes A. E aí eu tenho B vezes B. Eu tenho B ao quadrado. Gente, olha só. O que está aqui escrito é que A vezes B é... Eu tenho A vezes B mais B vezes A. Gente, quem é que me garante que A vezes B é igual a B vezes A? Quem é que está me garantindo que A vezes B é igual a B vezes A? Ninguém. Então eu não posso pegar e dizer, ó, que isso aqui é 2 vezes A vezes B. Gente, isso aqui é errado. É uma das maiores pegadinhas, por exemplo, que estão caindo no momento aqui em UFSC, a CAF, tá? Aliás, pegadinha na CAF de matrizes, faz tempo que eles não cobram matrizes. Talvez a gente esteja próximo de uma prova que contemple matrizes. Edinho, mas e se ele disser assim, ó, considere A e B matrizes quadradas de ordem n que comutam? Daí sim. Porque daí se eles comutam A vezes B igual a B vezes A, aí eu posso. Gente, na mesma linha de raciocínio, aqui ó, se eu botar A menos B ao quadrado, a primeira matriz ao quadrado, menos a segunda matriz, menos duas vezes a primeira matriz e a segunda matriz, isso aqui está errado, tá? Tanto o quadrado da soma quanto o quadrado da diferença, isso não vale. Então, gente, ó, e a nossa P2, que eu acho sensacional, que ela diz assim, ó, A mais B, que multiplica A menos B. Isso aqui vai ser A ao quadrado menos B ao quadrado? Não, gente. Não, isso aqui não é. Isso aqui não é, e é só tu fazer o chuveirinho do lado esquerdo para te ver que não é, né? Olha só, A vezes A ao quadrado. A vezes menos B, menos A vezes B. B vezes A mais B vezes A. E B vezes menos B, menos B ao quadrado. Gente, pelo mesmo motivo, ó, quem disse que A vezes B é igual a B vezes A? Para que eu possa pegar e observar que eles estão com sinais contrários e cancelar. Não, não dá de fazer isso. Beleza, gente? Então, galera, nesse momento, olha só, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar aqui, tá? Finalmente, duas matrizes e a gente vai multiplicá-las. Então, ó, deixa eu pegar um exemplo aqui. 2 menos 1 e 4. 0, 1 e 2, que multiplica uma matriz 3 por 3, então bem tranquilo, deixa eu botar uma 3 por 3 aqui, 1, 2 e menos 1, 0, 4 e 1, e aí 2 menos 3 e 0.
Gente, olha só, tudo bem. Se eu pedir para a gente multiplicar essas duas matrizes, eu quero dar esse exemplo, então, desculpa, não estava aparecendo. Eu quero multiplicar essas duas matrizes, então essas duas matrizes a multiplicação vai ser possível, né? Realmente, ó, a nossa matriz A, ela é uma 2 por 3. A gente está multiplicando para uma matriz B de terceira ordem, a multiplicação sim, ela é possível, não só ela é possível, como o resultado é uma matriz C de ordem 2 por 3 também. Ou seja, se o resultado é uma matriz de ordem 2 por 3 também, o resultado dessa nossa matriz, tá? A matriz C, ela tem a mesma ordem, o mesmo formato da matriz A, beleza? Então vamos lá. Olha só o que está acontecendo aqui, gente. Por quê? Porque talvez vocês se questionaram, ou talvez não, né? O porquê que esse número aqui, ó, tá? Por que o número de linhas, por que o número de colunas da primeira matriz tem que ser o número de linhas da segunda, ó? Por que isso aqui, gente, ó, para que eu possa existir a multiplicação de matrizes, sempre tem que acontecer isso. Galera, eu conheço alguns métodos de multiplicação, mas todos eles variam de um mesmo, tá? Então, ó, como aqui é matriz 2 por 3, eu já botei assim. Galera, multiplicação de matrizes, a gente sempre faz linha vezes coluna, tá? Deixa eu subir aqui. Linha vezes coluna. E quando eu falo linha vezes coluna, pode parecer algo muito simples, mas é algo extremamente organizado. Por que eu digo que é algo extremamente organizado? Quando eu digo assim, gente, ó, nós vamos pegar a nossa primeira linha e nós vamos multiplicar pela nossa primeira coluna. Galera, quando a gente pega a nossa primeira linha e a gente está multiplicando pela nossa primeira coluna, a gente vai conseguir o elemento que vai estar justamente aqui, ó, na primeira linha e na primeira coluna. Depois a gente vai pegar a nossa primeira linha, nós vamos multiplicar pela segunda coluna. E nós vamos conseguir esse elemento aqui, ó, na primeira linha e na segunda coluna. Depois eu pego a primeira linha, multiplico para a terceira coluna. E eu consigo quem? O elemento que está na primeira linha e na terceira coluna. Então, galera, tudo acontece de uma forma extremamente organizada. Se, por exemplo, se eu pegasse nesse caso nem é possível, tá? Mas se eu estou fazendo A vezes B, e eu pego a terceira linha de A e eu multiplico pela quinta coluna de B, eu vou conseguir o elemento na terceira linha e na quinta coluna de C. Tudo extremamente organizado. Aí tu tá pensando assim, Edinho, como é que eu pego essa linha vezes essa coluna? Eu pego esse 2 multiplico pelo 1, o menos 1 eu multiplico pelo 0, o 4 eu multiplico pelo 2. E aí, gente, olha só, o legal é que tu pode voltar esse vídeo para quantas vezes tu queira. Eu vou fazer cálculo mental com vocês. 2 vezes 1, 2. Guardo 2. Menos 1 vezes 0, 0. 4 vezes 2, 8. Aqui a gente tem o 2. 2 mais 8, 10. Então tá aqui, ó. Beleza? Agora a gente vai pegar a primeira linha e nós vamos multiplicar pela segunda coluna. Então, ó, eu vou multiplicar o 2 vezes o 2, o menos 1 vezes o 4 vezes o menos 3. E o resultado disso tudo tu multiplica. 2 vezes 2, 4. Menos 1 vezes 4, 4. Menos 4, né? Gente, aqui deu 4, aqui deu menos 4. Já deu 0, esquece. 4 vezes menos 3, menos 12. Pega a primeira linha e multiplica pela terceira coluna. Vai dar esse elemento aqui, ó, primeira linha e terceira coluna. 2 vezes menos 1, menos 2. Menos 1 vezes 1, menos 1. 4 vezes 0, 0. Aqui tinha dado menos 2, aqui menos 1. Aqui deu menos 3. Vocês já perceberam que a gente pegou a primeira linha e nós multiplicamos pelas 3 colunas? Então é por esse motivo que agora a gente vai ter que começar a fazer isso com a linha de baixo. E aí, galera, então eu vou fazer a mesma coisa com a linha de baixo. Então, olha só, eu vou pegar a segunda linha, tá? Eu pego a segunda linha aqui, ó, 0, 1 e 2, e multiplico pela primeira coluna. Vai fazer 0 vezes 1, 0. 1 vezes 0, 0. 2 vezes 2, 4. Aqui deu 0, aqui deu 0, aqui deu 4. Então, aqui embaixo é 4. Aí, por que aqui embaixo? Segunda linha pela primeira coluna.
vai estar o elemento na segunda linha e na primeira coluna. Ó, vai lá, pega aqui. 0 vezes 2 é 0. 4 vezes 1 é 4. 2 vezes menos 3 é menos 6. 4 menos 6, menos 2. Tá? E aí, ó, finalizando, a gente vai ter 0. 0 vezes menos 1 é 0. 1 vezes 1 é 1. E 2 vezes 0 é 0. Então, fechou aqui no 1. Beleza, gente? Então tá aí, ó. Agora, galera, o que eu quero dizer para vocês, o que eu quero deixar vocês muito tranquilos, é que sempre multiplicação de matrizes é feito dessa forma. É receita de bolo. Sempre é linha vezes coluna. Sempre. Linha vezes coluna. E aí, gente, olha só, para finalizar, vamos fazer esse exercício que eu achei um tanto que massa. Porque ele diz assim, ó, sendo A uma matriz quadrada e N um número inteiro maior do que 1. Define-se A elevado a N como a multiplicação de A por A N vezes. No caso de A ser a matriz 0, menos 1 e 0, é correto afirmar que a soma A mais A ao quadrado, mais A ao cubo, mais A elevado a 39, mais A elevado a 40 é. Gente, toda vez que pedir para vocês A elevado a 40, vocês aí na cabecinha de vocês estão pensando que é verdade. A elevado a 40 é A vezes A vezes A vezes A vezes A, mas não, deve ter acontecendo alguma coisa. Para saber o que vai estar acontecendo, vamos calcular quem é A vezes A. A ao quadrado, tá? A ao quadrado é quem? Tu pega 0, menos 1 e 0. E multiplica por ela mesma. 0, menos 1 e 0. E aí, gente, ó, no que a gente vai pegar agora, a nossa primeira linha, tá? A nossa primeira linha. E nós vamos multiplicar pela nossa primeira coluna, e aí eu gosto muito de dar esse exercício nesse momento, porque talvez em casa vocês estão pensando assim, vontade de fazer, né, 0 vezes 0, menos 1. Não, gente, não. É linha vezes coluna, ó. 0 vezes 0, 0. Menos 1 vezes menos 1, 1. Então, ó, multiplicação da primeira linha pela segunda coluna. Vai dar aqui, ó, primeira linha, segunda coluna. 0 vezes menos 1, 0. Menos 1 vezes 0, 0. Gente, presta atenção no que está aparecendo aqui. Não tirem os olhos daqui. Já que a gente pegou a primeira linha e nós multiplicamos pelas duas colunas, tu já fez tudo que tinha para fazer com aquela linha. Tu tem que fazer agora com a linha de baixo. Segunda linha, primeira coluna. Menos 1 vezes 0, 0. 0 vezes menos 1 é 0. Segunda linha, segunda coluna. Finalizando. Menos 1 vezes menos 1, 1. E 0 vezes 0 é 0. Então ficou 1. Gente, 1, 0, 0, 1 é justamente a matriz identidade de segunda ordem. Ah, galera, e aí ficou legal. E aí ficou legal, sabe por quê? Porque eu já sei quem é A ao cubo. Porque a matriz A ao cubo, vocês concordam comigo que é justamente a matriz A ao quadrado, a matriz A ao quadrado vezes A? A matriz A ao quadrado é a identidade de segunda ordem. E a identidade vezes a matriz A, lá na primeira aula a gente já viu que a matriz identidade vezes qualquer matriz fica a própria matriz. Então, A ao cubo é a matriz A. Gente, a matriz A na quarta é justamente quem? A identidade, Edinho? Sim, porque a matriz A na quarta é a matriz A ao cubo vezes a matriz A. A matriz A ao cubo é a matriz A. A matriz A vezes a matriz A é a matriz A ao quadrado. E a matriz A ao quadrado é a matriz identidade. E aí eu pergunto para vocês, quem é A na quinta? A na quinta vai ser a matriz A. A na sexta, a matriz identidade. A na sétima, a matriz A. A na oitava, a matriz identidade. Então vocês já perceberam que o expoente par vai dar a matriz identidade. E expoente ímpar vai dar a matriz A. Gente, como ele quer saber a matriz A mais A ao quadrado, mais A ao cubo, mais A na quarta, mais mais A elevado a 39 e mais A elevado a 40, isso significa o quê? Que tu vai ter, toda vez tu tens 20 matrizes com expoente ímpar e 20 matrizes A
com expoente par. Todas as matrizes com expoente ímpar, o resultado fica A. Então, tu vai ter 20 vezes a matriz A, mais 20 vezes as matrizes com expoentes pares vão ficar a identidade. 20 vezes a matriz A, tu vai ter 20 vezes a matriz A. Que é a matriz A? 0, menos 1 e 0. Mais 20 vezes a matriz identidade. 1, 0, 0, 1. Gente, quanto é que dá isso aqui? Aqui, ó, multiplica, 20 vezes 0 é 0, 20 menos 1, 20 vezes menos 1 é menos 20. Aqui vai dar menos 20, aqui vai dar 0. 20 vezes a matriz identidade vai dar 20, vai dar 0, vai dar 0, vai dar 20. E na hora que vocês somarem essas duas matrizes, vai dar 20, menos 20, menos 20 e 20. Beleza, gente? Então tá aí, beijão, a gente encerra a nossa segunda parte e o nosso terceiro vídeo de matrizes, a gente vai vir justamente com determinante das matrizes, tá bom? Beijão!